aí, tudo bem? Aqui é o Igor Pinheiro de Nova Civil e hoje mais um episódio do Bate-Papo BIM, o seu taco show da metodologia BIM. Estou aqui com Alex Amarante, grande prazer de ter aqui, Alex. O Alex é meu amigo, professor de Nova Civil, das disciplinas de planejamento e orçamento. E hoje vamos bater um papo bem tranquilo aqui, você vai nos acompanhar nesse bate-papo. E o papo de hoje é para quem deseja, vislumbra, para quem é empresário. Dentro da construção civil, muitos recém-formados vão se aventurar aí na carreira empreendedora, vamos dizer assim. E a gente quer enxergar onde o BIM se encaixa na carreira empreendedora. O cara é empresário, começou ali o Minha Casa Minha Vida, ele começou a fazer umas reformazinhas e tal. Como o BIM pode ajudar desde pequeno, porque considerando que vai começar pequeno, como todas as coisas, desde pequeno até uma empresa gigante, como o BIM pode influenciar nisso e ser essa base? Eu queria que você falasse um pouco aí disso. Então vamos tentar ficar em torno dos dois extremos, né? O pequeno que está começando agora, fazendo reforma, fazendo casas, fazendo pequenas obras para clientes e tal. Se você já tem a sua empresa ou quer ter sua empresa e vai começar por aí, é muito importante que você domine bem os conteúdos de BIM, né? Como por exemplo o que a gente vê no curso do Expert, para poder modelar o 3D, modelar instalações, principalmente instalações. Por quê? Porque para você mesmo, provavelmente você é muito pequeno, você mesmo é que vai ter que fazer esse estudo e essas modelagens. O que não é ruim, é bom. Por quê? Porque, por exemplo, se você é um recém-formado, inclusive, provavelmente sua experiência de obras não é muito grande. E o BIM, por exigir um pensamento 3D, ele vai acelerar o teu entendimento dos processos construtivos. E muito, então isso vai ser muito bom para você. E, enquanto construtor, todo o dinheiro, todo o material, toda hora de operário desperdiçada vai comer do seu bolso, porque você que é o construtor. Não vai comer mais do seu chefe ou do dono da empresa que você trabalhar, não, vai comer do seu bolso. O taxímetro ali. Exatamente. Então, você pegou uma obra, uma reforma, eu não estou dizendo que você vai modelar tudo, ou se você pegou eu consegui fechar um negócio de um pequeno centro de distribuição para uma determinada rede de farmácia. Eu não estou necessariamente dizendo que você precisa modelar tudo, não. Mas na hora que você receber os projetos, com certeza vai ter uma quantidade enorme de pontos nebulosos ali. São coisas que não estão muito bem definidas. Alguns desses pontos vale a pena você modelar, porque você pode encontrar ali uma forma de executar mais barata ou evitar que um operário pare para ficar esperando um técnico, um mestre ou você chegar. E se você é pequeno, então quer dizer que você defende no gol, joga lá para frente, cobra o escanteio e corre para cabecear. Então, meu amigo, o operário vai esperar muito quando ele tiver com alguma dúvida. Então você precisa passar o máximo de informação e informação gráfica, né? Desenho mesmo, né? Um desenho com perspectivas e tal, etc, que o BIM vai poder gerar, principalmente dos pontos mais enrolados. Mas uma maquete eletrônica pode fazer esse papel? Também. Mas uma maquete eletrônica sem BIM? Uma maquete eletrônica dos arquitetos e tal? Não resolve, porque o problema não é a visão final acabada, né? O problema, o arquiteto, ele está no osso, né? Ele não está mexendo na pele, ele está mexendo no osso. Então ele precisa ver o que é que tem lá dentro do osso. E aí tem uma coisa importante, que BIM na obra, né? O BIM na obra, não só para quem é pequeno, mas principalmente para quem é pequeno, não adianta, na sua obra, se você é pequeno, você não vai ter lá um notebook para um encarregado ficar mexendo nele e vendo o treino que vai acontecer. Então o que é que você tem que ter na obra? Você tem que ter as vistas dos pontos mais complicados, papel, e deixar lá para o pessoal poder passar e olhar na hora da dúvida. E aliás, isso é para ter apresentado isso antes, né? Deve ter algum encarregado lá, alguém que está tomando conta quando você está fora, e aí para esse você já mostrou várias coisas, mostrou mais de uma vez, para ficar mais fácil para ele na hora de apresentar. E das poucas vezes que eu tive, inclusive, contato com mestre de obra ou operário, e a gente mostrava uma imagem 3D de um determinado ponto, e perguntava: o que você achou? Rapaz, isso é muito bom. Isso aqui ajuda demais, é muito melhor do que esse projeto aí. Né? Que não diz projeto, de desenho. Muito melhor que esse desenho aí, entendeu? Então, assim, para quem é pequeno, você tem que ser um smart BIM, né? Você tem que ter um BIM inteligente aí. O que é isso?
pegar os pontos críticos que você vai descobrindo à medida que você vai olhando o projeto ou vai vivendo, aumentando sua experiência, e modelar rapidinho. Com o conteúdo e com o treinamento que você teve num curso como esse do Expert, você em 15 minutos, 20 minutos, você resolve às vezes mais de um ponto da obra e ele já está bem modeladozinho ali, resolvido. Tirou suas dúvidas e vai tirar dos outros, né? Agora, para quem, vamos lá para outro extremo. Quem é uma empresa já maior, já é uma empresa que já tem anos de experiência, já tem várias obras e tal, implementar o BIM precisa tomar muito cuidado. Por quê? Porque em um vídeo anterior, o Igor foi dar o exemplo do fisiculturista, né? Do cara que queria. O cara quer ficar forte. Schwarzenegger. O cara quer ficar forte. Schwarzenegger de 20 anos atrás, né? Essa comparação vi no congresso, achei sensacional, que inclui para qualquer área que o cara for pensar, isso inclui. Você pega um fisiculturista, um cara no seu auge, o Arnold Schwarzenegger e tal. E muitas vezes o cara está começando magrinho, gordinho, e quer ficar que nem o Arnold Schwarzenegger. Aí ele pensa, não, vou ver aqui o que ele come, como é o treino dele, e eu vou treinar desse jeito, igualzinho a ele. E o que vai acontecer? Se ele comer e treinar que nem o Arnold Schwarzenegger no auge dele, vai morrer, o cara morre. Então, no BIM é a mesma coisa. O cara começou a fazer uma reforma, eu vou fazer aqui todo o processo de 6D, sustentabilidade, ciclo da obra e tal, vai morrer, vai quebrar. É o visionário, não vai entregar uma obra. Tem que pensar inteligente. O BIM não é enfeite. Exatamente. É economia. É quantidade e qualidade. Exatamente. Então, para a construtora maior, ela tem que se planejar. Eu vou até dar outro exemplo nessa linha aí que você falou. Imagina que o cara resolveu que vai correr na São Silvestre daqui a 2 anos. Ele não começa correndo agora com o mesmo treino que ele vai correr daqui a 1 ano, né? E ele vai receber uma assessoria, a pessoa vai fazer um check-up nele e vai dizer como é que são os passos que ele tem que seguir, os degraus que ele vai subir. Esse é o papel do profissional de BIM. Esse é o papel do profissional do BIM com relação ao que vai orientar a empresa a implementar a obra. Então, implementar o BIM, o empresário não necessariamente ele tem que aprender BIM. Não. Ele pode contratar alguém que entender o que é o BIM e o que o BIM pode trazer. E o empresário ele tem uma obrigação muito grande que a maioria dos que eu conheço não assumiu essa obrigação. Ele tem que entender que o BIM ele ocorre por fases, por etapas, por degraus, né? Se, por exemplo, qualquer pessoa que está no térreo quiser dar um passo para subir a escada e chegar no primeiro pavimento, ele vai se quebrar todinho. Então, é por isso que tem degraus. Para implementar o BIM na empresa, eu tenho que saber em que nível eu estou, para saber quantos degraus eu tenho que subir até chegar no objetivo de BIM que eu quero. As empresas normalmente não sabem que nível estão, não entendem quais são os degraus que existem e muito menos sabem exatamente qual é o nível de BIM que ela quer alcançar. Somando isso tudinho, desgraça. A implementação vai furar. Aí vai ficar dizendo que o BIM não funciona, ou que gastou muito dinheiro. E gastou mesmo, porque você gastou dinheiro para ir para onde não deveria ir. Qualquer um que pegue o carro, que quer ir para um lado e vai para o outro, vai gastar dinheiro à toa. Porque você está gastando gasolina e vai ter que voltar ainda. E vai ter que voltar. Ou desiste, que é o que tem acontecido com algumas empresas. Elas queriam ir para um lugar, pegaram o carro do BIM e foram para o outro lado. Diga, meu amigo, aí a culpa não é do carro, né? A culpa é sua que você não sabe dirigir. Então, você enquanto empresário, você precisa de apoio para saber dirigir o processo de BIM para ser implementado dentro da empresa. E sem fazer nenhuma crítica com relação aos fornecedores de software, você precisa entender que o fornecedor de software ele não estudou para saber como é que se implementa o BIM na sua construtora. Ele estudou para explicar como é que o software funciona. Se o software funciona para você ou não nesse momento, aí é responsabilidade sua. Você não pode culpar o cara do software disso também. Então você precisa procurar pessoas que saibam lhe orientar no processo para implementar o BIM. Implementação. E como muitas vezes o empresário, ele é o cruza, corre para cabecear, depois tem que voltar para bater o tiro de meio e tal. Isso. Muitas vezes o empresário ele vai ter que ser o cara que vai implementar.
Ele vai ter que estudar, dependendo da fase do empresário, ele vai ter que ter a humildade de saber que é ele que vai ter que implementar. E a longo prazo vai ser excelente, porque quando ele sabe realizar isso, para contratar vai ser muito mais fácil ter essa gestão das pessoas que ele está contratando, né? E só pegando, que eu acho que encaixa muito bem, um ponto do vídeo anterior, do Minha Casa Minha Vida, o empresário, ele pode até falar, né? Faz muito tempo que eu faço esses projetos, é uma reforminha pequena, não precisa de tudo isso. Eu vejo que ele fala, não precisa de tudo isso, porque muitas vezes nas apresentações, em palestras de BIM, o objetivo do palestrante, lógico, é mostrar a imensidão que o BIM proporciona. Isso. E o cara que está fazendo a reforma, ele pensa, não precisa de tudo isso, porque ele pensa que vai implementar tudo aquilo, né? No momento em que ele entende a fase da empresa, o que ele precisa, e mesmo que seja uma simples modelagem, ele consegue tirar proveito do BIM, né? Então, às vezes o pessoal tem muito isso na cabeça, não, eu vou fazer uma implementação BIM gigantesca para umas obrazinhas pequenas, que aí já entra outro vídeo, BIM para obra pequena. Mas não necessariamente a implementação gigantesca, é uma implementação curta, de fase pequena. E isso é pouco dito, assim, tem poucas informações sobre isso. E Alex, o empresário ali que está do outro lado, ou alguém que deseja ser empresário, que está na faculdade, pensa em montar o seu negócio, seja como projetista, porque a gente está falando muito dos construtores, dos empresários construtores, mas os empresários projetistas, aí que eles ganham a possibilidade de oferecer seus serviços. Qual a diferença do projetista, tanto para termos de produtividade para ele e produtividade para o cliente dele, oferecer o seu serviço adequado à BIM? A grande vantagem para o projetista hoje, né, no estágio atual que nós estamos na construção civil, é porque esse projetista ele vai poder entrar nos melhores contratos. Porque, veja bem, isso é uma grande oportunidade para quem é novo. Pense só, você se formou há poucos anos, não precisa nem ter se formado agora não, tem 5 anos de formado, e você montou uma empresa que presta serviço de projeto de instalações. Quando é que você vai ser contratado para participar de uma obra de grande porte? É difícil. Ou você já tem conexões, e aí vai no QI, né? Que foi no que indica, mas pela competência técnica que você tem, só ela não vai. Então o que acontece? Na hora que você começa a se envolver mais com o BIM, você começa a desenvolver seus projetos em 3D, que vai conseguir colaborar com um projeto de arquitetura em 3D, né, em BIM, projeto de arquitetura, ou de estrutura também, etc. Você é um profissional capaz de interagir com esses outros. Quando uma empresa quiser realmente contratar um projeto em BIM, ela vai ter que procurar você. E talvez você seja um dos poucos na sua região. Então, vai ter concorrência? Vai. Mas uma coisa é você concorrer com 200, concorrer com 100, que fazem projetos de 2D, que estão desesperados mergulhando o preço. Aí você vai ter que mergulhar também. A outra coisa é você ser um dos cotados em um projeto de maior porte, porque você consegue interagir com os outros projetistas. Então, numa dessas, surge até uma estratégia. Que a estratégia é a seguinte: o que é que eu recomendaria para você que é um empresário, né, montou a sua empresa de projeto de instalações e está trabalhando com BIM, está se aprofundando no BIM? Se aproxime dos arquitetos que estão trabalhando com BIM. Por quê? Porque os arquitetos são os primeiros a serem chamados. Por exemplo, imagina que uma empresa chegou na sua cidade e vai construir um mall, vai construir um shopping center. Esse arquiteto que já trabalha com BIM, ele é um dos que deve estar sendo cotado para participar desse projeto. Se você já começou a se aproximar dele ou deles, mostrar que você trabalha também, que você sabe usar o BIM, que você modela aqui as instalações em 3D e tal, você consegue trabalhar tudo isso, extrair informações, etc. Quem é que esse arquiteto vai indicar para aquela construtora? Ou para aquele grupo empresarial? Você. Então você começa a ser cotado para participar de um nicho muito menor com valor mais agregado. E só um parênteses do QI, do que indica, muita gente fala, nesse caso, o arquiteto que indicou o projetista. Mas indicou por questão técnica. Pois é, mas muita gente fala do que indica também,
no geral, o pessoal acha ruim. Quando fala, não, quem indica e tal. Indicar por questão técnica é uma indicação. Isso. Certo? Então, se existem essas regras do jogo, você tem que saber jogar essas regras do jogo. Exatamente. Porque é muito, na minha cabeça, é muito errado você falar mal do que indica, mas quando você vai querer ir para o médico, você pergunta para o seu amigo qual é o melhor médico. Então, a indicação, esse boca a boca é a indicação. E você tem que entender esse jogo para, tecnicamente, você ser destacado ali dentro e ser ao seu redor o potencial indicado para esse negócio. E aí o exemplo que você deu do médico é perfeito, porque é o seguinte, quando você pergunta para alguém, um médico daquela especialidade, é porque você está perguntando se ele gostou do tratamento técnico que aquele médico disse. Você não pergunta, ei, me diz uma coisa, ele é gente boa? É aquele médico é gente boa, ele é teu primo? Ah, eu vou naquele médico, ele é teu primo. Não. Então, o QI do meu familiar, do meu amigo, gente boa, isso aí não. Mas o QI T, né? Quem indica tecnicamente, esse aí sim. Não, cara, pode fazer lá com o Igor, porque eu já fiz uma obra aqui com o Igor, um projeto, deu certo, a gente interagiu bem, né? Ele me atendeu legal, no prazo, me mostrou na hora que ele trouxe o estudo dele de instalações, eu vi que o shaft que eu tinha botado no meu projeto de arquitetura não dava, aí eu, para não ferir aqui o meu partido arquitetônico, eu não quis aumentar o shaft, eu distribuí o shaft em outra posição para ficar melhor. E aí ele reposicionou e viu que dava certo. Se ele não tivesse interagido com ele, ia acontecer isso só lá na obra, os caras iam me perguntar, ia ser uma confusão e não tinha onde levar mais as instalações. Então foi muito bom trabalhar com o Igor, porque ele entende mesmo do BIM de instalações. Show, massa. E para terminar, eu acho que eu lembrei aqui da frase do Walt Disney. Eu gosto do impossível porque lá a concorrência é menor. Exatamente. Então, se você se destacar, se você quer uma coisa que é difícil, é melhor, porque lá a concorrência é menor. Exatamente. Então, a gente fica aí. Se você curtiu o vídeo, dá o gostei. Se você não curtiu, dá o não gostei. Dá o comentário aí, compartilhe com seus amigos, bota o sininho para você sempre ser avisado do talk show de BIM, o Bate-Papo BIM, e você está aí toda semana presente aqui nessa roda de conversa conosco. Alex, prazerzão, muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.